Então, hoje a gente vai falar sobre pedidos da comunicação não violenta. E como você pode reparar aí no slide, eu coloco aqui como um aprofundamento em comunicação não violenta, porque eu parto do princípio que eu estou falando com pessoas que já foram visitadas pelos conceitos básicos da CNV. E por isso eu vou passar por eles e me aprofundar um pouquinho nas reflexões e classificar esses níveis introdutório e aprofundamento é uma coisa bem incômoda para mim, porque eu sei que é muito comum, e isso aconteceu comigo também. Depois de eu passar por vários cursos introdutórios, eu ainda me via iniciante na comunicação não violenta, então ainda me sentia insegura em relação à prática na vida real, com dificuldade para escutar meus sentimentos, minhas necessidades. Mas é mais uma classificação que cuida do meu trabalho, que me ajuda a organizar o que eu vou trazer de reflexões ou não. Então, não gostaria que vocês se sentissem cobradas em momento algum de que vocês deveriam saber coisas por estar no ambiente de aprofundamento em CNV. Os pedidos consistem no quarto componente da comunicação não violenta, né? E os componentes são a principal ajuda que a CNV nos dá para compreender o que cargas d'água há por trás dos nossos julgamentos, né? A gente vai revisar brevemente os quatro componentes, e o primeiro são as observações, os fatos observáveis, e não as minhas opiniões, meus julgamentos, minhas interpretações sobre os fatos, né? É o que os meus olhos veem, o que os meus ouvidos escutam. O segundo componente são os sentimentos que são despertados por aqueles fatos. O terceiro componente são as necessidades atendidas ou não atendidas, né? São os motivadores mais centrais por trás de tudo que a gente faz, por trás de tudo que a gente diz. E uma vez que a gente sabe quais são as necessidades, é hora de fazer o pedido que atenderia essa necessidade que a gente identificou. Né, a gente já está no campo da ação, da estratégia que melhor atenderia as nossas necessidades. Lembrando que esse pedido eu posso fazer para qualquer pessoa, né? Se eu estiver tendo um conflito com a minha filha, por exemplo, em relação a levar para o banho, eu posso pedir para mim mesma, eu quero que eu invente, é um pedido para mim, eu quero que eu invente uma historinha que tenha banho no meio e ela vá para o banho na imaginação da história. Ou eu posso pedir para ela, né? Filha, quero que você vá tomar banho, você pode tomar banho? Ou eu posso pedir para um terceiro, por exemplo, para o pai dela. Bem, você pode ir lá dar banho na Amy? Então, é uma forma de se lembrar que esses pedidos podem ir para todas as direções, tá? Não precisa necessariamente ser com a outra pessoa com quem a gente está vivendo um conflito. Bom, no mundo ideal, talvez isso aconteça, mas no mundo real, pedidos claros, pedidos assertivos, empáticos, eles não nascem por geração espontânea, né? Eles nascem daquilo que a gente é muito bom em fazer, que são as reclamações, as críticas, acusações, julgamentos, ameaças, né, as queixas, os feedbacks negativos. Então, para praticar a construção dos pedidos, a gente precisa acessar essas coisas, entendendo que as reclamações, os julgamentos, eles são contraproducentes quando expressados na comunicação. Eles dificultam a construção de conexão com outra pessoa, mas eles são necessários no nosso processo de autoconexão, nas nossas conversas internas, no planejamento, no nosso planejamento das conversas difíceis, né? E é dessas coisas que vão nascer os nossos pedidos. Então, quando a gente faz uma reclamação, uma crítica, a gente não precisa ir lá e se chicotear porque, eu não estou agindo alinhada à CNV. A gente pode se dizer, estou me vendo fazendo um julgamento, uma reclamação, eu tenho consciência sobre esse julgamento, mas agora vamos seguir caminhando. O que esse julgamento está tentando me dizer? Qual que é a minha necessidade? Quais os pedidos que poderiam atender essas necessidades? Tá? Então, para a prática da CNV ser sustentável, faz toda a diferença a gente amar os nossos chacais que moram dentro da gente, não chicotear eles,
Mesmo quando eles estão dando patada, mordida na gente, porque eles são os protetores das nossas necessidades, mas eles se expressam de uma forma não tão fácil de entender. Então, a gente precisa escutar nós mesmos, essas vozes julgadoras, com a intenção de compreender o que elas querem dizer. Então, vamos lá. Vamos pegar os gritos dos nossos chacais internos e escutar o que eles estão querendo dizer. Então, por exemplo, se eu digo isso aí, cara, que saco, minha filha não me deixa em paz. Qual que é a minha necessidade aí? Minha necessidade é de apoio. Eu preciso de apoio para cuidar da minha filha. Eu percebo isso porque eu me sinto cansada, me sinto exausta. O pedido que eu tenho a fazer nesse exemplo é para o meu marido, por exemplo, né? Eu chegaria para ele e diria, bem, estou cansada, estou exausta, eu preciso de apoio para cuidar da Maia. Eu pensei em você cuidar dela aos sábados para que eu possa descansar. Como é que seria isso para você? Tá? Outro exemplo aqui. Então, passei uns dias internada no hospital e saí de lá pensando, aquele médico fez um péssimo atendimento. Eu fiz uma hipótese, por exemplo, da pessoa se sentindo inconformada, indignada, chateada, e a necessidade dela é de expressar essa chateação. Então, o meu pedido para mim mesma é ir lá na administração do hospital e registrar uma ocorrência e escutar o que vai ser feito em relação a isso. Tá? Então, trazendo o máximo possível para o momento presente. Qual que é a minha necessidade agora? Sim, eu queria ter sido atendida, né? Bem atendida naquele momento, mas o que eu quero agora? Cara, agora eu quero soltar meus cachorros e quero que alguém me escute e resolva esse problema. A minha necessidade de me expressar e de dizer o que aconteceu. Depois de ver os pedidos prontinhos, assim, elaborados, bonitinhos, parece ser muito simples fazê-los, né? Mas eu sei que não é, e tem vários motivos que tornam isso difícil, né, que torna esse processo de acessar o que a gente quer um pouco mais desafiador, e a gente vai ver alguns motivos. Um desses motivos é como é que eu vou fazer um pedido claro, assertivo, dizer o que eu quero, se eu não sei o que eu realmente preciso. Então, a falta de clareza das necessidades é, assim, na minha opinião, o que eu vejo de mais comum como um dificultador na elaboração do pedido. O objetivo do pedido é atender necessidades. Se não há clareza das necessidades, fica muito difícil construir esse pedido. E como é que a gente vai saber nossas necessidades se a gente não acessa o que a gente sente? Então, quando eu me vejo lá indignada, inconformada, eu vou entendendo, cara, que eu quero me expressar, que eu quero dizer o que eu penso. E é muito difícil saber o que eu sinto se eu fico olhando para os julgamentos em vez de focar nos fatos, no que aconteceu. Então, um dos caminhos para elaborar um pedido mais assertivo é se apoiar nesses 4 componentes da CNV. Voltar para o básico é uma coisa que ajuda na construção. Não é o único caminho, mas eu acho que sempre ajuda. Acontece também de, quando eu estou pensando no pedido, outras necessidades vêm à tona. Por exemplo, eu estou diante de uma pia cheia de louça suja e eu percebo em mim uma necessidade de ordem lá, gigante. E eu decido pedir para o meu filho, por exemplo. Filho, você pode lavar a louça agora? Mas pode ser que esse pedido não faça muito sentido e eu decida falar para ele, filho, eu quero conversar com você sobre como que a gente vai fazer em relação à organização da casa. Você pode conversar agora? É um pedido diferente, né? E daí eu percebo não só uma necessidade de ordem, mas também de conexão, de comunicação, né? Então, quando eu estou lá elaborando os pedidos, nossa, não tinha percebido que eu precisava dessa necessidade aqui. Então, é um processo que ele vem e volta. Então, a gente viu uma dificuldade comum, que é a falta de clareza sobre as necessidades, e outro motivo pelo qual é difícil elaborar pedidos é que a gente precisa ter coragem para pedir o que a gente precisa. E por mais simples que isso pareça ser, não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem medo de ser julgada como pidona, a gente não quer incomodar, a gente não quer causar transtorno, né? A gente quer ser agradável, quer ser pessoas tranquilas, e a gente acaba fazendo isso em detrimento do que a gente realmente precisa. Então é importante a gente ter a coragem de pedir o que a gente precisa, porque isso não é óbvio.
Por mais que pareça, isso não é óbvio. O Marshall tem essa citação que faz muito sentido para mim. Nós criticamos os outros por não nos darem o que temos medo de pedir. A gente critica os outros por não nos darem o que a gente não sabe como pedir ainda. Por isso eu acho importante a gente se lembrar disso. Nós somos responsáveis pelos pedidos que a gente faz e também pelos que a gente deixa de fazer. Então, que a gente tenha a coragem de correr os riscos inerentes de pedir o que a gente precisa. Ou como o Marshall dizia, pedir o que enriquecerá as nossas vidas. Tem algumas outras dificuldades relacionadas a fazer pedidos, mas a gente vai falar sobre elas enquanto a gente fala sobre os critérios da comunicação não violenta para os pedidos. E o primeiro deles é o pedido em linguagem positiva. Ou seja, a gente fala o que a gente quer e não só o que a gente não quer. Por exemplo, em vez de falar para o meu colega de trabalho, você quer parar de cantarolar aí Zezé de Camargo e Luciano pelo escritório? Eu peço que eu quero. Colega, como é que seria para você cantar lá na sala do café e aqui no escritório a gente fazer silêncio? Isso me ajudaria muito a manter o foco. Tá? Então eu falo, às vezes eu posso até falar o que eu não quero. É importante a gente falar o que a gente não quer. É saber o que a gente não quer. Mais importante que falar é a gente saber, né, o que a gente não quer. Isso a gente costuma ter muito na ponta da língua. E não tem nada de errado com isso. É importante ter a clareza que a gente não quer. É o primeiro passo para imaginar o que a gente quer, é ter a clareza sobre o que não queremos, né? É quando eu penso, por exemplo, eu não aguento mais essa bagunça, que eu percebo que eu quero muito ver os brinquedos guardados. O quanto que isso me traria bem-estar. Então, não vejam o não quero como erros, mas como pistas, como as margens de um lago, e os pedidos em linguagem positiva são a água do lago. Tá? O próximo critério é expressar ações concretas que expressem o que você gostaria que acontecesse. Então, eu tô lá num trabalho em grupo e falo, galera, vamos colaborar aí? Esse é o meu pedido para vocês, eu quero que vocês colaborem. Dizer isso dá muito espaço, né? Fica vago. Então, pessoal, por favor, eu quero que vocês escrevam aí possíveis soluções para esse problema. Isso é muito importante porque é muito importante dizer o que a gente quer em forma de ações concretas, porque quando a gente usa termos vagos, isso é extremamente passível de gerar mal-entendido, de gerar confusão, tá? E uma pessoa confusa, ela se sente insegura, é natural que a gente se sinta inseguro quando a gente está confuso, né? A gente sente medo quando a gente está confuso, ninguém gosta de se sentir confuso. Então, quais são as primeiras reações das pessoas quando elas estão com medo? É atacar ou se submeter. Então, quanto menos espaços eu dou para mal-entendidos, quanto mais as pessoas entenderem o que eu quero dizer, menos elas vão reagir com resistência aos meus pedidos. Então, próximo critério, pedidos factíveis. A gente pede pelo que é possível e não por coisas que são impossíveis de serem realizadas. Por exemplo, um pedido que me vem à cabeça com frequência é: nossa, eu queria muito que essa pessoa fizesse isso sem eu precisar pedir. Por mais que eu queira muito que isso aconteça, esse pedido não é factível. Os seres humanos não leem pensamentos. Outro exemplo por exemplo, eu não vou pedir para os meus vizinhos, por favor, vizinhos, comecem a separar os recicláveis para coleta seletiva a partir de hoje e coloquem lá no cesto de reciclável. Isso não é possível de acontecer de um dia para o outro, né? A mudança de hábitos é um processo extremamente desafiador. Então, para atender a minha necessidade de apoio nos cuidados com o meio ambiente, por exemplo, eu vou lá perguntar no grupo do condomínio, me diz aí, pessoal, quem topa separar os recicláveis para a gente encaminhar junto para a cooperativa? Eu tento me aproximar mais de um pedido factível para atender as minhas necessidades. E para fazer pedidos factíveis, a gente precisa sair completamente da ideia de obrigatoriedade,
do que tem que ser feito. E encontrar esse ponto de encontro entre o que eu quero e o que é possível. O que é possível muda o tempo todo. Para o meu marido, por exemplo, antes das filhas, não era nada factível comemorar um gol do Palmeiras em silêncio. Hoje isso é possível. A gente descobre o que é realmente possível ou não com muito diálogo e ainda mais testando os acordos. E o que amplia, né, o que é mais legal é que essas possibilidades elas se ampliam quando existe um grau de conexão maior. Eu me disponho a contribuir muito mais com as pessoas quando existe uma conexão legal com ela, né? As possibilidades aumentam muito quando tem criatividade. Nossa, eu não tinha pensado nisso, que eu poderia me atender minha necessidade com isso, não imaginava, né? Ou quando eu posso contar com as outras pessoas, com as relações de interdependência. Essas são, tem várias outras formas de ampliar possibilidades, né? Essas daí foram algumas que eu pensei. Esse critério de pedidos factíveis, às vezes se mistura muito com esse critério dos pedidos realizáveis no momento presente. A gente vai ver ele agora. Então, o que é esse critério? É um convite bem específico para trazer a gente para o aqui e para o agora. Então, mesmo que sejam coisas que aconteceram no passado ou coisas que vão acontecer em outros tempos, a conversa está acontecendo no momento presente. Por isso, a importância de trazer pedidos que possam ser atendidos no momento da conversa. Então, por exemplo, eu sou médico, uma médica, e eu falo assim para uma paciente, eu queria que você tivesse me avisado antes que não poderia vir a consulta. Como é que ele vai poder atender esse pedido, né? Não tem como. E aí, como é que eu poderia trazer isso para aqui e para agora? Você pode me dizer o que aconteceu que não deu para você vir à consulta ontem? Então, em relação, esse é um exemplo de passado, por exemplo, né? Em relação a acordos que a gente quer para o futuro, em vez de pedir, quero que você acorde no horário amanhã, eu vou pedir, tá? O que eu posso trazer para agora? Você pode me dizer o que você precisa para acordar amanhã às 7? Por exemplo? Eu trago os pedidos para o momento da conversa. A gente vai praticar um pouquinho isso. A gente tem mais um critério da comunicação não violenta para pedidos, mas antes de passar por ele, eu queria sugerir uma prática. Então, aqui nesse primeiro exemplo, nessa primeira situação, a gente pensou numa situação em que o aluno não falou para o professor, você não sabe explicar. E em vez de ele falar isso para o professor, ele poderia, professor, você pode tentar dizer isso em outras palavras? Você pode me dar um exemplo? E aqui um colega de trabalho, por exemplo, em vez de falar, poxa, mas você fica me contrariando o tempo todo, é falar, olha, mesmo que você discorde das minhas ideias, tenta escutar até o fim, para você me falar o que você pensa depois. Né? São exemplos, possibilidades. O próximo critério da comunicação não violenta para os pedidos são pedidos negociáveis. Se não for negociável, ele não é um pedido, é uma exigência. E se as pessoas escutam exigências, é muito provável que elas tentem se proteger da gente. E elas acabem respondendo com resistência, e a gente acaba se distanciando do que a gente tanto quer com a comunicação não violenta, que é conexão. Então, eu acho esse um pedido, um critério extremamente vinculado à consciência de parceria, né? A sair de um sistema, um modelo de dominação, de quem está certo, quem está errado, de tem que ser assim. Né? E como que a gente sabe se o que a gente está fazendo é um pedido ou uma exigência? Parando para fazer esse exercício imaginativo. Se a pessoa me der uma resposta negativa, o que eu vou pensar? O que eu vou fazer? Então, eu acho legal, sempre que a gente estiver fazendo um pedido, a gente fazer esse exercício imaginativo. Se ela me falar não, como é que vai ser? Então, se eu pensar, se você me disser não, você é um idiota mesmo, você merece se ferrar.
Então, aquilo que eu estava pedindo não era um pedido, era uma exigência, né? Se aquilo, se a pessoa te disser não e ela vai sofrer uma punição, então não era um pedido, era uma exigência, né? Então, olha, você precisa fazer isso, senão você vai ser mandado embora. É uma exigência, não é um pedido. A gente precisa aceitar que às vezes a gente vai estar diante de exigências. E a gente entender que isso gera desconexão, que isso impede a pessoa ou dificulta que a pessoa contribua com a gente de livre vontade. Que isso tira a energia dela de contribuir de livre vontade compassivamente. Ela vai fazer por obrigação, né? Por medo, por culpa, por vergonha, ou por aguardando uma retribuição, né? Mas se eu imaginar a pessoa me dando uma resposta negativa e eu pensar, bom, se você me disser não, eu vou querer entender as suas necessidades, as necessidades que o meu pedido não contempla, e eu vou buscar estratégias que atendam tanto as minhas quanto as suas necessidades. Aí eu estou fazendo um pedido. Ah, eu não encontrei outras estratégias que atendam às necessidades de nós dois. Tudo bem, também eu vou buscar outras formas de atender as minhas necessidades, outros caminhos. Espero que você também encontre estratégias e alternativas para atender as suas. Dá para ver que nos pedidos a gente está partindo de um outro lugar, né? Da noção da nossa interdependência, de que o meu bem-estar e do outro são igualmente importantes. E por isso eu preciso de empatia, eu preciso de diálogo para imaginar e compreender as necessidades do outro. Nos pedidos eu quero uma solução com diálogo e empatia. Nas exigências eu quero uma solução, ponto. Não quero saber como, né? Que seja o mais rápido possível, às custas das necessidades do outro. Eu quero as minhas necessidades atendidas, mesmo que isso seja em detrimento das suas. E por mais estranho que isso pareça ser, a gente faz isso o tempo todo. Às vezes a gente vai para esse lugar e entra em contato com essa nossa tendência tirana, né? Nossa tendência dominadora. Às vezes tudo que a gente quer é que a pessoa diga sim, faça o que a gente está pedindo sem questionar. Às vezes é isso que a gente quer. O importante é entender, não é, ai, eu não posso fazer exigências. Antes disso, nossa, tô vendo que eu tô fazendo uma exigência. Isso daqui que eu tô fazendo é uma exigência. Eu me vejo questionando isso. Por exemplo, se um prestador de serviço aqui não fizer da forma como a gente combinou, eu vou trocar de prestador de serviço. E aí a gente fica no limite, né? Entre esse pedido e a exigência. Porque vai ser uma punição para ele ou vai ser uma forma de atender as minhas necessidades puramente, eu torcendo para que ele encontre outras, né, formas de ele atender as dele, né? Então, a gente coloca de uma forma bem dualista, mas a gente vai se ver fluindo nesse lugar o tempo todo. A comunicação não violenta, ela tem como objetivo primário a construção de conexão humana, a criação da liga, mesmo entre pessoas que têm como único fator em comum a humanidade entre elas. Mas a gente compreende que não é só de conexão que funcionam os relacionamentos. Quando a gente chega aqui nos pedidos, a gente começa a pensar em estratégias para atender as nossas necessidades, ou seja, em soluções. Mas, para que a pessoa colabore com a gente, não adianta a gente ter a melhor solução do mundo sem conexão com ela, sem que ela se importe com as nossas necessidades. Por isso, o foco, primeiro, em construir conexão, depois pensar em solução, é o que a gente gostaria com a comunicação não violenta. E o que é isso na prática? Primeiro conexão, depois solução. Por exemplo, eu estou num conflito com o meu marido sobre a louça. E eu tenho toda a minha autoconexão feita, super clareza do que eu sinto, do que eu preciso, pedido super assertivo na ponta da língua, né? Conexão antes da solução é calma. Eu não vou chegar vomitando o meu pedido, né, super dentro dos critérios da comunicação não violenta de cara. Eu vou parar e checar com ele. Olha, eu tô precisando conversar. Agora, como é que você tá para fazer isso?
começar perguntando para ele, me fala, o que que você pensa sobre como que tem sido a divisão de tarefas aqui em casa? Tá? Então, isso é primeiro conexão, depois a solução. Quanto maior o nível de desconfiança, quanto maior a desconexão, quanto maior a carga emocional envolvida naquele conflito, mais importante é a necessidade de empatia, de escuta, antes de se pensar em qualquer possibilidade de solução. Se a gente está falando de uma situação que tem um grau de conexão legal, se a gente está falando de carga emocional zero ou quase zero, né, se a gente está falando de uma confiança já bem estabelecida, eu acho que não tem por que ficar fazendo hipóteses de sentimentos, necessidades, expressando isso de uma forma mais, né, intensa. Mas nesses casos onde a gente está nesse grau de conflito, faz toda a diferença para que a pessoa se abra para o que a gente precisa. E aí a gente começa a falar sobre pedidos de conexão nessas situações, a importância que é, não só quando os conflitos já estão super graves estabelecidos, mas isso é uma água para a plantinha do relacionamento muito, muito importante. Né? O que você pensa sobre isso? O que você acha? Como isso que eu disse chega para você? Disso que eu falei, você pode me dizer o que você entendeu? Como é que você vê o que eu disse? Outra forma de fazer isso também, de fortalecer essa conexão, é aquelas expressões de escuta, né? Checagem de compreensão, com foco nas observações, nos sentimentos, nas necessidades, no pedido da outra pessoa. Então, quando você me viu, me escutou dizendo isso, você se sentiu assim, assado? Foi isso? Eu faço hipóteses checando com ela e perguntas, né? Se às vezes eu não sei fazer hipóteses, eu pergunto. Isso já aconteceu aqui várias vezes, eu falar, mas o que você viu que te fez sentir chateado? Eu queria entender. Você pode me dizer? Você pode me dizer o que você quer? O que você espera? Eu pergunto para ela se eu não consigo fazer hipóteses. O que a gente pode colocar aqui até a mais é expressão de intenções. Nossa, eu quero muito que a gente consiga conversar, que a gente consiga se entender. Eu não quero brigar. Eu estou expressando todas as minhas intenções. Eu não quero que a gente saia daqui com o problema resolvido. Eu quero que a gente se entenda. Esses são exemplos aí de fazer aquele movimento de mostrar que eu estou me desarmando para que a pessoa possa se desarmar também. Então, vamos imaginar que essa situação que eu vivi lá na faculdade, né? Era um professor que ele passou um simulado para ajudar a gente a estudar para a prova, né? Eu faço faculdade de psicologia. E o professor passou as perguntas, tudo, e ele falou depois que não ia passar o gabarito do simulado, né? Então, essa foi a observação, né? Quando o professor diz que não irá passar o gabarito do simulado, eu me senti preocupada, né? Pensando que eu estava naquele momento, como se eu estivesse fazendo essa autoconexão naquele momento, né? No que estava acontecendo na situação. Então, me sinto preocupada quando o professor diz que não irá passar o gabarito simulado. Por quê? Né? Lembrando que todo sentimento indica uma necessidade atendida ou não. Né? Se é um sentimento desconfortável, ele vem para provavelmente avisar que tem uma necessidade não atendida. Então, eu me sinto preocupada porque eu tenho necessidade de aprendizado. Eu quero ter certeza que eu aprendi, que eu compreendi o conteúdo da forma como ele deveria, né? Então, segue aqui uma expressão com o meu pedido. Eu coloquei a observação, sentimento, necessidade e o pedido, como vocês podem ver aqui no slide. Minha letra tá meio garranchinha, porque foi vindo, eu fui deixando vir, né? Então, a expressão com o pedido é assim. Comecei pela observação, né? Professor, quando eu escutei você dizer que
não passaria o gabarito do simulado, eu fiquei preocupada, sentimento, né? Porque isso me ajudaria a checar o meu aprendizado. Você poderia reconsiderar e disponibilizar o gabarito? Esse é o meu pedido para ele. E aqui o meu foco é em atender essa minha necessidade de aprendizado, né? Mas poderia ter uma situação diferente que também veio esse sentimento, assim, de curiosidade, né? Estou curiosa. Curiosa porque eu não entendi muito bem porque cargas d'água o professor disse que não vai passar o gabarito simulado. E, poxa, eu me veio assim, nossa, por que será que ele não quer passar o gabarito simulado? E aí veio aqui outra possibilidade de pedido, né? Seguindo observações, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, professor, quando eu escutei você dizer que você não vai disponibilizar o gabarito, eu fiquei curiosa para saber o que te preocupa se ele fosse disponibilizado. Você poderia me dizer? Né? Nesse lugar aqui, eu tô mais para o lugar de empatia, querendo entender, né, quais são as necessidades que ele está tentando proteger quando ele fala que ele não vai passar, né? Já aqui no exemplo anterior, não tô preocupada com ele, tô preocupada mais com essa minha necessidade que está na superfície de garantir que eu aprenda, né? Então, o que aconteceu no final das contas foi uma mistura dos dois. Eu fiz uma hipótese, né, na prática, de professor, eu imagino que quando você disse que não vai passar o gabarito simulado, que você queria estimular a gente a estudar, buscar as respostas, não correr o risco da gente acabar indo direto para as respostas, né? Pular essa fase de pesquisa. Eu entendo isso é muito bom, que contribui para mim, para eu estudar, né? Isso particularmente me estimula. Mas, ao mesmo tempo, eu queria me certificar se eu entendi as coisas da forma correta, né? Então, será que você pode reconsiderar e disponibilizar o gabarito? Então, o que acaba acontecendo na prática, que ajuda a outra pessoa, e ele aceitou, ele disponibilizou o gabarito, não no momento que eu pedi, mas ele falou assim, ó, então vou dar um tempo aí para vocês tentarem preencher sem as respostas, e lá tal dia eu vou disponibilizar para vocês, pode ficar tranquilo. Então, a gente encontrou aí uma forma de cuidar da preocupação dele e da minha, né? Que era de outros colegas também. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aí essas possibilidades, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que chegar à conclusão de um pedido que atenda a única necessidade, e às vezes tem várias formas de atender a mesma necessidade, às vezes tem várias necessidades envolvidas na mesma situação, e é sempre bom esse caminho que a gente vai mais para empatia também, para além das necessidades do problema, a gente vai para as necessidades da relação. E aqui eu coloco alguns lembretes, assim, para a gente estabelecer acordos de uma forma mais sustentável. O primeiro deles é isso: bons acordos são aqueles que não são determinados apenas por você, mas sim aqueles que são co-construídos pelas pessoas que irão se comprometer com eles. Então, às vezes, a gente pode até trazer, pessoal, pensei nisso daqui, vamos fazer assim? Porque acontece muito, né? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer assim, assim, assado das próximas vezes, beleza? Beleza. E acaba não acontecendo, né? Isso porque não houve esse comprometimento na co-construção. Tá? Ao menos consentir, as pessoas têm que consentir. Consentir com consciência e responsabilidade. Bons acordos são aqueles que não consideram apenas o que precisa ser feito, o que tem que ser feito, o que são as regras, mas sim o que é possível ser feito naquelas condições com os recursos disponíveis naquele momento. Então, a gente tem que trazer os pés para a terra. O que é possível fazer nessas condições, com os recursos disponíveis, nesse contexto, nessa realidade, com essas necessidades aqui, que não estão sendo atendidas. Bons acordos são aqueles que não tentam resolver os problemas por meio de uma solução única e definitiva para todo sempre.
Bons acordos são aqueles que estão abertos a serem revisados e atualizados de acordo com novas necessidades e novos contextos. Geralmente, numa organização de trabalho, por exemplo, que ele é regido por essa construção de acordos, né, mais horizontal, os acordos eles têm prazo de validade. Ó, isso aqui está combinado. A gente vai revisar isso aqui em 3 meses, porque a gente sabe que as chances são grandes do contexto mudar. A gente vai ver se ele está funcionando ou não. Todos os acordos, combinado, a gente encara como teste, né? Bons acordos são feitos em bons momentos. Impulsividade e raiva precisam ser transcendidos e abrirem espaço para o espírito de colaboração e cuidado mútuo. Eu vejo muitas vezes a gente querendo fazer acordos, resolver o problema lá agora, naquele momento do conflito, super tenso, e não tem como um diálogo ser construtivo nesse momento, né? Então, a gente acaba fazendo acordos que acabam não funcionando porque eles foram feitos em péssimos momentos. Bons acordos são construídos em espaços onde não há medo de falar o que se pensa, ou seja, onde exista disposição para o diálogo. Estruturas que não incentivam o diálogo precisam ser mudadas. Isso porque a gente só consegue ver que se um acordo está funcionando ou não, quando não há diálogo, né? Quando as pessoas param de segui-lo, né? Fazer o que tinha sido acordado. As pessoas simplesmente param de fazer e não existe uma conversa sobre aquilo e o problema vai se esticando, né? Então, é muito difícil ter bons acordos onde não há disposição para escutar coisas difíceis. E o diálogo, inerente ao diálogo, é escutar coisas difíceis. É isso, porque a gente fala tanto sobre o jeito certo de fazer pedidos, critérios da CMV para fazer pedidos, mas caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. É a cada fracasso de conversa que a gente aprende alguma coisa que a gente queria ter feito diferente da próxima vez, uma condição que a gente queria criar para a próxima conversa, situações que a gente quer prevenir, limites que a gente quer determinar, acordos que a gente quer propor, né? É um ciclo de aprendizagem que vai se repetindo de novo, e a cada repetição a gente vai se aproximando de onde a gente quer chegar. E assim, uma conversa de cada vez é que o caminho vai se mostrando. Então, o caminho se faz ao caminhar.